Bem-vindos à segunda parte do último episódio da nossa continuação de updates da vida pós-prova-alvo. E aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, como que tá a sua expectativa agora pro segundo semestre? Muito né? bom. Então, a gente tem, né, a nossa prova agora, que, como você tinha falado, final de agosto, como você tinha falado, eu tô na cabeça de fazer o que estava proposto na minha cabeça de fazer no Rio. Eu tenho um PS, gente. Quando a gente se inscreveu para essa prova, o Renan disse que a gente podia se inscrever, mas que a gente ia fazer leve. Mas ele não. Mas assim. Como a gente não tem controle do que pode acontecer na nossa corrida, ele também não tinha controle do que podia acontecer no Rio, entendeu? Então, assim. Gente. Inferno. Eu terminei a prova, a gente terminou a prova, né? Aí eu fui falar com o Renan e eu já falei assim: Renan, você sabe que a próxima a gente não vai estar fazendo leve, né? Foi a primeira coisa que eu falei. Ele olhou pra minha cara, juro, ele não teve reação. Não tem o que fazer, entendeu? Não, eu falando assim pra ele, né? Ele mandou assim, mandem pra mim, tipo, como vai ser o segundo semestre, né? Aí eu mandei, tá, tem essa prova. Aí eu vou esperar meus exames. Se der tudo certo, vai ter mais uma meia. Sim. Aí ele assim, Marcelo, vamos esperar os seus exames. Eu tô namorando a outra meia. Não, mas o meu é outra. É a Vênus. É porque, meu, é muito dinheiro, né? Gente, assim, né? É, a vida, né? A não ser que do nada fique rica. Vai saber, né, se a gente ganha num bolão. Vai que é. Quem sabe? Mas então, eu tô com isso. E aí, se até o final do ano tiver a oportunidade de eu fazer mais uma meia, mas aí a que a gente tem, eu tenho visado, eu quero fazer tranquilo. Porque é próximo do meu aniversário. Gui. Aí eu queria fazer tranquilo. Não vai rolar. Você se conhece. Você vai fazer a de agosto e aí você vai ver a de novembro. Então, mas aí, vamos lá. Um ponto que eu queria colocar aqui também sobre isso. Sobre o quanto eu respeito as distâncias e o quanto... Você vai entender o que eu quero dizer agora. Agora que eu desbloqueei os 21 quilômetros, isso sendo, de fato, meio maratonista oficialmente dentro de uma corrida, porque eu acho que, assim, óbvio que eu já tinha feito a distância antes, mas eu queria ter todo esse coroamento, né? Essa coroação, no caso, em relação a isso. E agora eu quero vivenciar a meia maratona de diversas outras formas até chegar no momento que eu falei assim, momento de uma maratona. Vamos chegar nesse ponto, né? Porque, assim, todo mundo tá achando que ano que vem eu vou fazer uma maratona. Não, calma. Não é que eu tô achando, eu já sei a maratona que ele vai fazer comigo, entendeu? Gente, essa amizade é muito tóxica. Porque a prova que a gente vai fazer agora em agosto... A não ser que o meu médico me proíba, você tem uma maratona ano que vem. Eu fazer oração, gente, oração às 8h99. Mais um PS aqui. Quando eu cheguei no médico e aí eu expliquei, eu comecei a explicar pra ele, daí eu olhei e fiz assim, eu sou corredora, tá? Aí ele, só te faz bem, deu. Aí, gente, aí eu tô lascada. Tô lascado. Mas então, isso é engraçado dessa questão da maratona, porque tá todo mundo achando que, na minha cabeça, eu não vou fazer, tá, gente? Mas se uma amizade tóxica querer que eu faça, aí será que eu vou ser obrigado? Eu vou ter que falar pro meu pai, nosso treinador, pra ele me brecar, porque é só assim que ela vai escutar que eu não posso fazer uma maratona. Na verdade, a gente só vai colocando esses run mesmo. Ai, gente, que peso. Nossa, surpresa! Que peso! Não, mas então, tá. Por sinal, a gente tinha brincado, a gente ia zoar ele, né? Agora com todo esse caos, menina, também, qualquer coisa ele vai ter um taquicardia. É melhor deixar que a gente ia zoar, a gente ia colocar que a gente ia fazer uma maratona. Não, esse ano a gente ia colocar no Cisrun, tipo, aleatoriamente. E o pior é que eu falei sobre, né, o interesse que eu tenho de fazer a de novembro. Aí ele assim, dá pra fazer, se você realmente quiser, né? Eu falei, né? Vou tentar me organizar, se você quiser fazer, dá pra fazer. Aí eu mandei pra ele assim, comprei a maratona. Ele assim, como você não sabe mentir. Aí eu assim, ai, que saco. Mas a gente só colocar nesses run. Aí ele vai falar assim, será? Mas enfim. Aí se ele vê que eu coloquei você, ele fez a Marcela influenciando o Cauã mais uma vez. Não, aí, gente, porque ele quis surtar quando ele viu que eu ia fazer. Porque eu comprei essa que a gente vai fazer junto, sem falar pra ele. Porque eu tenho interesse no final do ano, eu ainda, né, entrei em contato, falei, olha, tenho interesse desse aqui, será que dá pra fazer? Tudo mais. Mas enfim. Eu entrei em contato. Eu queria falar muito sobre essa questão
do porquê que eu não quero fazer uma maratona agora. Porque realmente eu não quero simplesmente queimar distâncias, sabe? Eu acabei de fazer minha primeira meia maratona e eu quero vivenciar, eu quero ter experiências dentro de uma meia maratona. Não que eu esteja dizendo que, se por acaso, mas ao longo do ciclo dá pra fazer não, várias vezes. não que porventura. Porque, gente, eu sou uma das pessoas que Quantas mais... provas de meia maratona cabem num ciclo de maratona? Bastante, dependendo de quando for a sua alvo, bastante. Não, eu Dá sou... pra fazer meia maratona em bloco, meia maratona em fartlek. Não, mas eu sou... Gente, eu sou a pessoa que mais queima com a língua, entendeu? Tipo assim, eu vou falar isso e provavelmente pode ser que no final do ano que vem eu esteja fazendo uma maratona, tá? Ou no começo. Mas aí, eu queria muito trazer essa pontuação de, tipo... Eu não quero queimar distâncias, porque se fosse pra fazer isso, eu faria a minha maratona, eu já estaria inscrito numa maratona, sabe? Tá certo. Porque eu quero muito ter esse respeito de, tipo, ter essas experiências. Não tô dizendo que, se por acaso, né, dentro de um ciclo de uma maratona, é isso que você falou. Você vai passar por diversas meia maratonas, porque os nossos amigos fizeram várias meias maratonas, tanto em treino quanto em prova. Mas eu não quero ter essa questão de, tipo, simplesmente fazer a distância por fazer, porque, poxa, eu sou um corredor amador e eu gosto da corrida, eu tenho muito respeito pela corrida, e eu achei muito interessante trazer essa pontuação aqui, porque eu acho que as pessoas acabam perdendo o sentido, sabe? Poxa, beleza, fez os 5, fez os 10, fez os 21, fez os 42, e aí? E aí? Aí entrou num triatlo, sei lá, que seja, ou entrou numa ultra, numa deca, e... Cara, não acho que seja isso, sabe? Eu também acho. É que assim, tipo, quando eu falo da maratona, eu corro há pouco tempo, né, gente? Tipo assim, acho pouco tempo pra fazer uma maratona. Mas é que eu sempre disse que pra eu fazer uma maratona, a maratona tem que fazer sentido pra mim. Tipo, o lugar e tal. E essa faz muito sentido pra mim. E por que não levar meu best? Sim, né? Pra gente fazer mais uma chorar e comemorar juntos, entendeu? Por que não? Vocês estão vendo que é muito difícil de fazer eu mudar de ideia, né? Gente, é muito engraçado, porque a prova que a gente vai fazer agora em agosto foi exatamente isso. Assim. Não, gente, eu vou fazer essa tal prova, você podia ir junto. Eu assim, me manda o link, só pra eu dar uma olhada. Gente, na semana seguinte, eu tava assim, comprei, amiga. Tá comprado agora. Aí agora que tá chegando, eu tô assim, gente... Por que eu fiz isso, cara? Mas enfim, essa questão que eu queria muito pontuar, eu queria muito trazer esse assunto, assim, de tipo, poxa, não negligenciem a corrida de vocês nesse sentido, tipo, não queimem distâncias. Poxa, tenham experiências dentro da corrida, estejam prontos para viver diversas experiências dentro de tais distâncias. E um ponto importante, né? A gente não faça o que a gente diz, não faça o que a gente passa. Faz, tipo assim, conversem com o treinador de vocês também. Assim, tipo, é possível. Tenho essa troca. Eu tenho capacidade de fazer uma maratona, mas assim, eu sei que ele acha que a gente é capaz. Sim. No meu momento hoje, com os meus problemas, talvez não. Essa lesão e tal, não, eu também não sou nem louca de me inscrever sem saber o que eu tenho. Mas a partir do momento que eu tiver um diagnóstico, eu já posso saber se eu posso ir ou não. Sim. E eu sei que a gente é capaz. E eu sei que o Renan também acha que a gente é capaz. Então não acho que ele vai, tipo, surtar. Entendeu? Mas vai ser uma surpresa pra ele? Vai ser, mas... Nada a gente sabe que a gente sabe que seria ok, assim. Tipo, é um ciclo difícil, talvez não chegar com uma expectativa muito alta de pace pra prova, assim. Sim. Mas, tipo, a gente sabe que a gente é capaz. Que ele também acha que a gente é capaz. E ter essa troca com o seu treinador é muito importante para vocês, ou para nós mesmos, não termos medo da resposta e dessa questão do nosso próprio ego, né? Às vezes, tipo assim, caraca, não vou falar pro meu treinador porque ele vai me brecar. Às vezes nem é isso, sabe? Às vezes nem vai acontecer isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que ficam com medo de trazer uma tal prova, uma tal distância, com medo da... É igual pai. Treinador, gente, é literalmente nosso pai. Tipo, é ele que cuida dos nossos treinos, do que a gente vai fazer. E também, ao mesmo tempo, pode ser que ele breque, mas, tipo assim, porque... eu ainda acho que você não é capaz de fazer. Tipo assim, não é que você não é capaz, mas não vai ser algo legal pra você. Não é o momento. Vamos, tipo,
evoluir primeiro pra depois a gente aumentar a distância. Sim, Tipo, ok, e é isso, é sabe? um processo, né? A gente tem que saber esse processo. E nada mais do que a pessoa que faz os seus treinos pra realmente ter essa visão, porque ele tem um olhar de fora, né? Uhum. Assim, de tipo, essa pessoa, eu vejo a forma como ela evoluiu, eu vejo como a pessoa tá treinando, como está sendo os treinos dela. Então, tipo, é capaz, não é capaz, ou então, talvez não é. Não, isso aqui que você quer não seja o ideal, mas tem algo bem próximo que você consegue fazer, que dá, que vai ser menos traumatizante, ou que Sim. vai doer menos, sabe? Porque é isso, não tem que ser doloroso, não Sim. tem que ser E traumatizante. tipo assim, tem gente que gosta de fazer e realmente terminar a prova e ter aquela sensação do tipo, nossa, foi dolorido, mas tipo, nossa, que prazer em viver isso. Mas muita gente desiste da corrida, de certa forma, porque é dolorido, né? Então, assim, tipo assim, tem gente que tem uma cabeça diferente de outras cabeças. Tipo, nós dois, eu tenho certeza que somos pessoas que, tipo, independente da dificuldade que a gente passe pra chegar ali no final, a gente vai continuar amando correr. Tipo, não vai ser um tipo de trauma que vai fazer a gente parar, ver que não, a corrida não faz mais sentido, ou perder a vontade, assim, tipo, eu preciso de um tempo sem correr. Cara, eu saí da minha meia, que foi extremamente traumatizante, e eles me deram um dia off, e eu não quis fazer um dia off, porque, tipo, a corrida é o que me dá prazer, sabe? Independente do sofrimento que eu tô passando naquele momento, a corrida não me dá prazer. Então, assim, às vezes ele só não quer que você chegue ali e faça tal distância, porque sabe que não vai ser algo prazeroso pra você. Pode mexer muito e, tipo, com vai mexer tudo no que seu você psicológico, que você construiu, construiu né? com a corrida, exatamente. Então, às vezes, não é o momento por isso, porque tipo, acho que todo mundo é capaz de fazer um ciclo e chegar lá, mas como vai ser esse ciclo e como você vai chegar lá, sabe? Realmente é o momento Às de você vezes passar vale por a isso? pena você, tipo, passar por toda essa questão de ser doloroso, de ser traumatizante, ou será que você está disposto a pagar o preço, né, para poder passar por isso? Porque é aquilo. E outra, a gente vive o romantismo da coisa, né? A gente romantiza tudo. Então, você vê que, nossa, que legal, as pessoas estão fazendo ciclo e tá tudo maravilhoso, mas realmente tá tudo maravilhoso? Sim, tanto é que é aquela questão, né, gente? Um ciclo de preparação é como se fosse a nossa vida na internet. Nem tudo a gente mostra. A gente tá ali, postando a fotinha, tipo, treino concluído, longo entregue, mas a gente às vezes não sabe a dor que a pessoa tá sentindo, como tá sendo aquele dia pra ela, como tá sendo aquele treino pra ela, entendeu? E é exatamente isso. Será que você está disposto a pagar o preço que é para passar por isso? Vale largar tudo que você construiu até agora por talvez só para chegar naquela distância e você falar assim, eu Por ego, né? consegui? Por ego, exatamente, por ego. Infelizmente, muitas das coisas que a gente passa dentro da corrida, elas giram em torno do nosso próprio ego e de, tipo assim, está todo mundo fazendo o famoso FOMO, né? Sim, FOMO. Agora eu vou dizer uma coisa muito louca. Sabe, eu falei, né? Tipo, a maratona tem que ter muito sentido pra mim, né? Pra fazer a primeira. Mas sabe qual é a minha maior vontade da maratona? É vivenciar o ciclo. Cara, eu sei que vai ser, tipo, horrível, que eu vou chorar horrores, que eu vou, tipo, odiar muitas coisas no meio do caminho. Mas eu tenho tanta vontade de passar pelo ciclo da maratona. É porque é aquilo que a gente falou novamente, né? O ciclo ele acaba sendo mais difícil do que a própria Sim, prova, mas gente. assim, aquela história, tipo, antes eu falava, meu, fazer uma maratona, imagina, fazer um treino de 34 km sozinha. Loucura. Mas no fim, tipo assim, eu ia amar fazer um treino de 34 km sozinha. Por mais difícil que fosse, tipo, eu tenho muito prazer nisso. Vontade de passar por isso, né? E eu sou a pessoa que eu gosto de correr longa distância, né? Então, assim, eu acho que vai ser um aprendizado e um trabalho mental tão louco que, tipo, eu tenho vontade de vivenciar isso. Sim. Mas não tá errado, isso é interessante, tipo, chegou esse momento de você, tipo, você parou e pensou, tipo assim, cara, passar por isso, talvez nesse momento é o que eu preciso, né? É tipo isso. Sim. E não é aquela coisa, tipo, as pessoas querem acabar a maratona, pessoal, tipo, minha vontade é acabar a maratona. Não, é tipo, minha vontade é vivenciar, né? vivenciar isso. Sim. E é exatamente isso, tipo, chegou esse momento de, tipo, mesmo você tendo pouco tempo de corrida, assim como eu, chegou essa virada de chave e eu acho que é isso, sabe? Eu tava até conversando com o nosso amigo, né? O Thiago, que ele virou maratonista recentemente, assim como o Rafael. E o Thiago, ele falou: eu quis fazer a maratona no momento que eu
entendi que eu preciso. Tipo assim, chegou no limite dos 21, sabe? Tipo, já não. Não é que não fazia mais sentido, mas já cheguei no limite. Mas é que ele tipo, correu muitos já. correu muito. O Thiago corre há muito tempo. Então, às vezes, é aquilo, né? Cada pessoa, mas chegou esse start de tipo assim, cara, eu acho que chegou o momento de eu vivenciar um novo. Desbloquear um novo momento ali pra mim. Sabe o que né? eu tô pensando agora? Você falou isso? Acho que no fundo, no fim de tudo, assim, nós dois somos os mais loucos. Porque todo mundo. Rafael corre há muitos anos. Yasmin corre há muitos anos. Thiago corre há muitos anos. Aí estamos aqui, ó. Os outros correndo há 2, 3 anos. Eu corro há menos de 2 anos, cara. Eu corro há 1 ano e meio. Entendeu? Gente, há 1 ano atrás eu tava fazendo a minha primeira meia maratona. Pra você ver. E essa foi a minha segunda. Tipo, eu não sou a pessoa que faz várias provas. Eu já sou o contrário, eu amo fazer prova, gente. Eu gosto muito de fazer prova. Mas é porque, assim, são locais diferentes, né? Tipo assim, eu faço prova pra outros tipos de foco, né? Eu já quero realmente trazer. Tipo, vou em busca de pódio, eu vou em busca de fazer tempo, já é outra visão, né? É literalmente, tipo, os dois lados da corrida aqui, né? E eu sempre trago muito que eu adoro esses dois lados que a gente traz. Não que eu goste de acabar a prova, tipo, sendo lerda, no meu ponto de vista. Tipo assim, eu gosto de correr bem. Sim. Só que, tipo assim, ela performa eu não sei, eu não vou, tipo, zero vontade de pegar pódio, assim, tipo, se rolar um dia, beleza. Que irado, mas, tipo assim, não é a minha pretensão, sabe? Mas, então é isso, tipo assim, eu gosto muito de trazer essa vertente tanto para a minha corrida, tanto para assessoria, de ir em busca de pódio, de fazer tempo, tipo, muito provavelmente por isso que eu sou tão taxado de não sabe fazer prova leve, porque ninguém acredita nisso quando eu falo. Eu sou taxado até às vezes pelo meu treinador, né? Que quando eu falei que eu queria fazer uma prova leve, ele fez eu fazer tempo. Mas, enfim. Vamos lá, é isso que você. Então fale menos e só corra. É um aprendizado que eu deixo aí pra vocês, Pegmeus. Mas a gente falou, né, das minhas expectativas, e você tá com alguma expectativa, algum foco, né, pra esse próximo semestre? Eu não posso ter expectativa. Gente, não, acho que a maior expectativa é saber o que tá acontecendo. Então, porque na verdade, gente, a minha maior frustração ali na prova não foi, tipo, não ter feito da maneira como eu queria, né, mas foi ter acontecido isso de algo que eu não sei o que é. Então, tipo, isso é muito frustrante, porque uma coisa é você tem um diagnóstico, você sabe o que tá acontecendo e aí você passa por uma situação dessa. Eu não tive isso. Eu não sei o que eu tenho ainda. Então, tipo, voltei, né, busca, agora marquei outro médico, vou fazer exames, estou em busca. Enquanto eu não tiver esses resultados, tá cortado, tipo, meus treinos intensos foram cortados. Eu não sinto essa questão nos treinos intensos normalmente, é muito aleatório, mas o Renan achou melhor a gente realmente ressignificar na minha cabeça, tipo, ir lá, correr. Eu acho que agora não é o momento de, tipo, fazer essas pancadas, né? Exato. Porque é aquela questão. É que eu gosto, né? Por mais, só que mas, assim, é aquilo que a gente falou. É melhor a gente você ter um diagnóstico, entender o porquê. Porque aquilo que, tipo assim, o que acontece? Eu tenho certeza que o meu diagnóstico não é nada articular, por exemplo, não é nada que a intensidade do exercício vá fazer alguma diferença, tipo assim, vai piorar ou vai melhorar o meu quadro, sabe? Então, eu tenho certeza disso. Mas eu também entendo a cabeça do Renan nesse momento. Também, né? A preocupação dele, né? A preocupação, até como profissional de educação física também eu tenho que ter um pouco de, né? Empatia. Não empatia. Respeito comigo mesmo, sabe? Tipo assim, entender como eu iria lidar com um aluno meu, sabe? Sim, e tentar trazer isso pra mim também. É difícil, né? A gente só pensa nos alunos, não pensa na gente. Mas, tipo, eu entendo a questão dele, né? E tá tudo bem. Tipo, vou voltar, quero voltar a pegar confiança. Vou ver como vai ser o tempo dele de processo, assim. Mas eu já tenho os exames marcados, né? Tô muito na expectativa. Realmente estou torcendo pra já ter um diagnóstico direto. E aí, assim, pode ser que seja algo cirúrgico, pode ser que seja que não. Pernilongo, desculpa, gente. Pode ser que não. Então, assim, eu tenho que ver o que vai acontecer nesse processo para saber como vai ser minha prova, né? Então, eu não tenho como ter uma expectativa. A minha única expectativa é que eu faça a prova. Faça a prova e seja bem, né? Assim,
É isso, eu não tenho muito como criar alguma expectativa agora, assim. Eu só quero realmente. Minha única expectativa é descobrir o que eu tenho. E ver como que resolver, né? Como que resolve. Mas é exatamente isso. E gente, não, e aí nada, eu ia pontuar, eu pensei, mas aí, enfim, Mas tá tudo isso, certo. mas gente, eu cheguei num ponto que assim, agora que acabou esse que eu tô nessa coisa, assim, incógnita na minha cabeça, nem os meus treinos de força eu tô fazendo como deveria. Eu tô agora, tipo, agora eu sou maromba de novo, tô indo pra musculação, fazendo só o que eu quiser. Eu falei pro meu treinador também, falei, meu, cancela, agora eu vou fazer, eu preciso que minha cabeça fique leve agora, eu só vou lá e faço as coisas, entendeu? Só um segundo. Pausa pra pegar as comidas. Oi, já vou descer. Volta. Então. E é isso, gente. E é isso. Acho que a gente concluiu legal. Né? Eita, Sarabi. Mas acho que. Ninguém vai subir, mulher. Calma. Vai. Não, tudo bem. Deixa ela no momento dela. Tá tudo bem. Bom, vamos lá. Bom, é isso. A gente. Eu vou ter que descer. Não é isso, não. Não é isso nada. Não é isso nada. Pausa. Antes da gente concluir, queria trazer uma coisa que eu lembrei. Depois de você fazer a sua prova-alvo, eu sei que, né? Muito provavelmente tem pessoas que ainda não fizeram a sua prova-alvo, então já tem a sua prova-alvo desse próximo semestre. Volte a treinar, continue, né, a treinar. Continue a nadar. Continue a nadar, porque é muito importante o nosso corpo continuar em movimento mesmo, óbvio, né? Se você achar necessário dar uma pausa ali, mas é sempre, não se desmotive só por não ter uma outra prova-alvo, porque, né, a gente tem uma prova-alvo para esse próximo semestre, mas às vezes tem muitas pessoas que, tipo, fizeram aquela e tá tudo bem, gente. E assim, cuide também do teu ciclo, da tua cabeça na prova, pra não perder, assim, essa vontade eu também. Acho que... Porque eu acho, assim, que todas as pessoas que realmente precisaram de um tempo sem correr pós-prova é porque não tiveram o prazer naquilo que estava acontecendo. Então, talvez para um próximo ciclo que queira fazer, tipo, tentar ressignificar um pouco o ciclo. É porque é aquilo, né? Quando a gente passa pelo ciclo, a gente passa pela prova, às vezes acontece coisas que a gente não estava preparado, então pegue isso para você usar de aprendizado. Tipo assim, ó, beleza, vamos rever tudo que eu fiz e vamos ver o que eu posso melhorar para numa próxima vez eu fazer melhor, né? Não ser parado ali naquele momento. Porque é muito disso. Não pegue uma frustração ou algo que aconteceu para te parar. Use isso como um ato de... Mas às vezes não é nem a frustração, sabe? Porque eu acho que às vezes, tipo assim, o cansaço do ciclo mesmo. Mas é que eu acho que, tipo assim, a gente chegar nesse cansaço mental a ponto de precisar ter um tempo sem correr. Tipo o bode, né? O famoso bode da corrida. Porque algo não foi prazeroso ali. Então talvez, tipo, então agora eu vou. Não quero mais uma meia maratona. Eu vou manter um tempo em 10 quilômetros, vou correr leve, mas, tipo, tenta não ficar realmente esse tempo sem, né? Tipo, então tá, eu vou lá correr levinho ou na praia. Sei lá, vou fazer alguma coisa leve, tentar recuperar esse prazer. E aí, talvez esperar um pouco mais para fazer um novo ciclo ou fazer provas menores, já que às vezes a gente precisa dessa motivação de prova, né? E ressignificar isso aos poucos até chegar num ciclo de novo. Porque na minha concepção, tipo, você querer correr uma prova longa, porque você tem prazer na corrida, né? Não só por conta da distância. Se não foi legal, se gerou esse bode, tem algo errado. O que tá errado? Talvez, tipo, vamos voltar alguns passos, né? Mas não parar, assim, né? Sim, é muito importante isso, porque, gente, é isso, a gente gosta de correr, a gente ama a corrida, então, poxa, imagina que chato você chegar nesse ponto, nesse ápice, e simplesmente, tipo, agora eu não quero mais. Tipo, cara, não faz sentido. E a gente tá aqui para se apoiar, né? E se colocar para cima. E é exatamente isso. Não só nós como amigos, mas nós como influenciadores, ou, né? Olha que chique. Influenciadores e vocês como espectadores. E aí a gente quer ouvir de vocês também. Nossa, minha voz falhando. Só um segundo, galera. A gente quer ouvir de vocês também.
as experiências de vocês, como foi, né, a vida pós prova-alvo. Se foi no Rio, se não foi, qual foi a sua prova-alvo? Qual foi a sua prova-alvo? E se não, você ainda não fez a sua prova-alvo, fala pra gente quando vai ser, quais são as suas expectativas para esse próximo semestre, se você já tem uma outra prova em mente, se você já tem um novo ciclo se iniciando, a gente quer saber. E óbvio, não deixem de ouvir os outros episódios, que tem assuntos maravilhosos e incríveis nos outros episódios. Deem um like, gente, compartilha com os amigos, comenta realmente, salva, faz tudo que puder. Tudo que puder pra engajar esses vídeos. E mais uma vez. A gente ama fazer isso aqui de verdade. A gente só tava sumido porque a vida não tá corrida literalmente. Exato, mas a gente ama fazer isso aqui, então vamos lá. Por favor, nos ajudem. E mais uma vez, tava com muita saudade de fazer isso daqui. E até semana que vem com mais um episódio. Beijos! Beijos!